Bom dia a todos e a todas. Então, dando continuidade ao nosso estudo de mecânica dos fluidos, nós vamos agora estudar a parte de estática. Na sessão anterior, a gente observou que, dada uma força aplicada sobre uma superfície, ela pode ser decomposta em um efeito tangencial, que dá origem às tensões de cisalhamento, que a gente estudou, né, a modelagem dessas tensões. E agora nós vamos estudar a pressão que advém da componente normal dessa força. Então, a primeira observação é que a definição de pressão em um ponto é o diferencial da força no ponto sobre o diferencial da área, né? Se a pressão for uniforme ou se a gente estiver interessado em estudar a pressão média, a gente pode definir a pressão como força sobre a área. A unidade no sistema internacional, então, vai ser Newton sobre metro quadrado, que recebe o nome de Pascal, e a gente observa que não se deve confundir pressão com força, né? Aqui tem um exemplo, então eu tenho uma força de 100 newtons aplicada em uma área de 5 centímetros quadrados e a mesma força de 100 newtons aplicada em uma área de 10 centímetros quadrados. Então, no primeiro caso, eu tenho uma pressão de 10 newtons por centímetro quadrado, e no caso B, onde eu reduzi a área pela metade, eu tenho o dobro da pressão, 20 newtons por centímetro quadrado. Bom, um dos teoremas mais importantes é o teorema de Stevin, né, que a gente deduziu na aula anterior, que diz o seguinte, que a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cotas entre os dois pontos. Então, aqui a gente observa dois pontos submersos num fluido, o ponto N e o ponto M. A gente cria aqui esse cilindro artificial, né? E aqui a gente coloca todas as forças que atuam sobre esse cilindro e usa o fato que ele está em repouso, né? Essas forças laterais, elas se cancelam porque o meu fluido está em repouso, e eu vou prestar atenção então na força exercida pela pressão que o fluido faz nessa pequena área, no ponto N, a força que ele faz, que é a pressão vezes a área nesse ponto M, e também a força-peso do meu fluido, né, do meu cilindro de fluido. Então, aqui eu tenho as forças que agem no meu cilindro, né? Então, eu tenho que, quando eu projeto no eixo do cilindro, eu tenho, por um lado, a pressão N vezes o diferencial de área, em um certo sentido, né? No sentido oposto, eu tenho a pressão M vezes o diferencial de área, e quando eu projeto a força-peso, né, nesse eixo, eu faço aqui dg vezes o seno de alfa. Então, observando que dg, que é o peso do meu cilindro, né, é gama L vezes dA, né, onde gama é o peso específico, L é o comprimento do cilindro e dA é a área, né? Então, aqui eu tenho o peso específico vezes o volume, vezes o seno. Então, o diferencial de área aparece aqui em todos os termos, eu posso cancelar, eu fico que a diferença de pressão entre N e M é gama L seno de alfa,
Só que L seno de alfa, onde L é o comprimento do cilindro, é exatamente a H, que é a diferença de cotas entre os dois pontos. Então, eu tenho aqui a demonstração do meu teorema. A pressão no ponto N menos a pressão no ponto M é igual ao peso específico vezes a diferença de cotas entre o ponto M e o ponto N. Algumas observações sobre esse teorema são as seguintes. Na diferença de pressão entre dois pontos, não interessa a distância entre eles, mas apenas a diferença de cotas. A pressão nos pontos no mesmo plano, o nível horizontal, é a mesma. Então, todos os pontos aqui, né, sobre essa linha pontilhada A, estão sob a mesma pressão. O mesmo acontece nessa linha pontilhada B. Tá? O formato do recipiente não é importante para o cálculo da pressão em um ponto. Então, basta observar a altura, né, onde está o ponto, e a gente tem a pressão, independente do formato do recipiente. Se a pressão na superfície livre de um fluido contido no recipiente for nula, a pressão no ponto a profundidade H é igual a gama H. Né? Caso seja a pressão atmosférica, vai ser a pressão atmosférica mais gama H. E uma observação interessante é que nos gases que têm um peso específico pequeno, se a diferença de cota também não for grande, esse gama vezes H é um valor pequeno, ou seja, a diferença da pressão nos gases, mesmo que eles não estejam na mesma cota, né, se essa diferença de cota for pequena, a pressão no ponto em um gás é praticamente a mesma. Em um ponto de um fluido em repouso, né, a pressão, se o fluido está em repouso, né, a pressão é a mesma em qualquer direção. E uma lei importante que a gente comentou também na aula passada é a lei de Pascal, que é o seguinte: a pressão aplicada num ponto de um fluido em repouso transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Então, aqui uma ilustração. Eu tenho aqui esses 4 pontos, né? Eu suponho que P1 está sob uma pressão de 1 N por centímetro quadrado, P2 a 2 N por centímetro quadrado, P3 3 N por centímetro quadrado e P4 a 4 N por centímetro quadrado. E eu aplico aqui uma força de 100 newtons sobre um êmbolo de área 5 centímetros quadrados. Então, o que acontece? A pressão, que é força sobre área, a gente está aqui considerando newton por centímetro quadrado, então eu tenho aqui 100 sobre 5, que vai me dar 20 newtons por centímetro quadrado. Como eu empreguei essa pressão no meu fluido, o ponto onde eu tinha 1 newton por centímetro quadrado passa a ser 20 mais 1 newton por centímetro quadrado. O ponto onde era 2 newtons por centímetro quadrado passa a ser 22 newtons por centímetro quadrado. Ou seja, os 20 newtons por centímetro quadrado que eu apliquei no fluido, ele se propaga em todos os pontos de forma igual. Essa lei ela é importante porque ela tem várias aplicações, né? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui uma prensa hidráulica, eu aplico uma força sobre uma área pequena e essa pressão ela se propaga igualmente para um outro êmbolo, né? No caso aqui com uma área maior. Então, o que acontece?
como a pressão é a mesma, eu tenho aqui que a força sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2. Porque aqui eu tenho que a pressão 1 é igual à pressão 2. Então, a força 2 que está sendo exercida por esse êmbolo, ela é igual à pressão 1 vezes a área 2. Então, colocando valores, né? Se eu tenho a área 1 de 10 centímetros quadrados e a área 2 de 100 centímetros quadrados, quando eu aplico uma força de 200 newtons no êmbolo 1, eu gero uma força de 2.000 newtons no êmbolo 2. Então, isso faz com que você tenha muitas máquinas funcionando, porque elas ampliam a força que você tem disponível. Tá? Bom, agora quando eu estou considerando dentro de um fluido, né, eu tenho aqui o que eu chamo de carga de pressão, que é o seguinte: a pressão no ponto A, desconsiderando aqui o que acontece fora do fluido, ela é gama, peso específico, vezes a altura A. E a pressão em B é gama vezes a altura em B. Então, esse HA a gente chama de a carga de pressão no ponto A. E no ponto B, a carga de pressão é HB. Tá? Ou seja, essa altura que, quando multiplicada pelo peso específico do fluido, reproduz a pressão em um certo ponto. Bom, quando eu tenho uma altura, né, um recipiente com uma altura, essa definição ela é mais evidente. No entanto, numa situação dessa que eu tenho um cano, né, um cano fluindo, um fluido atravessando um cano, o que acontece? A gente sabe que se a gente fizer um furo nesse cano, o fluido vai escapar por esse furo, né? Vai subir. Então, se eu colocar aqui um tubo de vidro, eu observo que ele vai subir até uma certa altura e vai entrar novamente em equilíbrio. Então, essa altura que o fluido ocupa para atingir novamente o equilíbrio é a carga de pressão. Então, essa carga de pressão ela é dada por a pressão nesse ponto aqui, no eixo do meu cano, ela do tubo, ela é gama vezes H. Então, eu reconstruo o mesmo conceito, mesmo que eu não tenha uma altura, né? Aqui eu tenho um tubo que eu não tenho essa altura H, mas eu tenho uma altura H que, quando multiplicada pelo gama, dá a pressão que o meu fluido tem naquele tubo. Então, essa é uma nova interpretação. Tá? Bom, e a gente tem também as escalas de pressão. Né? Quando eu calculo a pressão em relação ao vácuo ou ao zero absoluto, eu tenho a pressão absoluta. Depois disso, eu tenho a pressão atmosférica. E aí eu tenho a pressão absoluta, que ela pode ser a pressão atmosférica mais uma pressão efetiva, quando eu tenho uma pressão efetiva positiva, ou a pressão atmosférica menos a pressão efetiva. Eu posso ter uma pressão negativa, que eu chamo de depressão. Então, aqui, em resumo, eu tenho a pressão absoluta é igual
a pressão atmosférica mais a pressão efetiva. Em geral, quando a gente trabalha com gases, a gente usa a escala absoluta. Quando a gente trabalha com líquidos, geralmente se usa a escala da pressão efetiva, porque aparece a pressão atmosférica dos dois lados da equação e a gente consegue fazer alguns cancelamentos. Finalmente, a gente precisa falar aqui das unidades de pressão. Então, a unidade de pressão propriamente dita é a baseada na definição, que é força sobre área. Então, eu tenho Newton por metro quadrado, que é o Pascal, né? Então, 1 Pascal significa que eu tenho uma força de 1 Newton sobre uma área de 1 metro quadrado. É muito usual também o emprego de unidade de carga de pressão para indicar a pressão, né? A altura de um certo fluido que é necessária para exercer aquela pressão. Então, em geral, né, tem o mercúrio, né? A gente usa aí milímetros de mercúrio, porque como o peso específico do mercúrio é alto, então você precisa de um tubo pequeno para ter aquela pressão. Então, o mercúrio é bastante utilizado. Depois, para a água, a gente tem os metros de coluna de água e os centímetros de coluna de água. Tá? Então, por exemplo, 5 metros de coluna de água corresponde a 5 metros vezes o peso específico da água, que é 10.000 newtons por metro cúbico. Quando eu faço esse produto, eu tenho 50.000 newton por metro quadrado, 50.000 pascal. 20 milímetros de mercúrio correspondem a 0,02 metros, vezes o peso específico do mercúrio é 136.000 newtons por metro cúbico. Então, o resultado disso é 2.720 newtons por metro quadrado. Observe aqui o peso específico do mercúrio, 136.000 newtons por metro cúbico, e o peso específico da água, que é 10.000 newtons por metro cúbico. Então, o peso específico do mercúrio é bem mais alto do que o da água, e por isso ele é bastante utilizado aí para definição de cargas de pressão. Tá? E outras unidades definidas, né? Por exemplo, ATM, que é uma atmosfera, que é a pressão necessária para elevar de 760 milímetros uma coluna de mercúrio. Então, uma atmosfera é igual a 760 milímetros de mercúrio. Então, o que a gente faz? A gente pega 0,76, né? Que é aqui os 760 milímetros, multiplica pelo peso específico do mercúrio. Aqui, com um pouco mais de cuidado, eu estava usando gravidade igual a 10, eu vou usar gravidade igual a 9,8, e eu tenho que uma atmosfera é igual a 101.230 Pascal. Geralmente se usa pouco o Pascal, porque senão você fica trabalhando com números muito grandes. Então, por isso se prefere converter para a atmosfera, né? Bom, finalmente o barômetro, né? Você tem a pressão atmosférica, né? Você pega um tubo com fluido, né? E aí você coloca esse tubo que é fechado aqui na parte inferior, você inverte, né? Então você mergulha ele no mesmo líquido, e aqui você cria um vácuo com uma pressão desprezível, e esse fluido fica a uma certa altura.
Então, eu posso calcular essa pressão atmosférica, né, que é essa pressão nesse ponto aqui, como sendo gama vezes essa altura. Né? Aqui a pressão é zero, então pela lei de Stevin é zero mais gama vezes essa altura, e isso me dá a pressão atmosférica. Tá? E é importante que você tenha isso aqui, a pressão atmosférica padrão, como um dado para os seus problemas. É isso e obrigado.